vamos iniciar nossa lição. Vou pedir que vocês, quem tiver com a lição em mãos, a lição de número 9, vamos para a leitura bíblica, aí na página 62 da lição. Para quem não está com a lição em mãos, eu peço que abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo de número 6. Nossa aula está bem interessante hoje. Vamos falar um pouco sobre o batismo. É um assunto comum, uma prática comum nas nossas igrejas, mas é incrível como, embora seja comum, ainda tem muitas dúvidas a respeito dele. Então, gosto dessas lições porque são lições muito voltadas à apologética, que quando algumas outras religiões vêm buscar confrontar, é bom que nós saibamos responder e explicar por que tenhamos algumas dessas atitudes, esse rito, essa ordenança da parte de Deus. Tá? Todos abriram? Romanos capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Verso 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto e está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele vivemos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto traz, Paulo vai fazer uma junção do porquê, inclusive o sentido literal do porquê nós batizamos. A simbologia do batismo em si. Essa simbologia do batismo que era descrita aqui nesse capítulo 6 de Romanos, o texto que nós lemos. É interessante, agora lendo o texto, eu não tinha me atentado a esse versículo, mas deixa eu ler aqui com vocês, que isso aqui é bem, bem interessante. Versículo 9, do que nós lemos agora, olha que interessante, viu? Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Esse final desse versículo, ele é riquíssimo, riquíssimo. A morte não terá domínio sobre ele. Sabe o que isso aqui significa? Quando vocês leem os textos em que Jesus é crucificado e fala que ele olha para o Pai e diz assim: Pai, a ti entrego o meu espírito. Isso é confirmação desse texto. Por quê, pastor? Porque quando a morte vai buscá-lo na cruz, não encontra nele pecado. Apenas um corpo de pecado, e guardem isso, faz parte da lição, tá? Apenas um corpo que experimentou o pecado pode ter alcançado a morte. Porque com a entrada do pecado no mundo, com ele a morte chega. Se existe um perfeito, sem pecado, a morte nunca terá domínio sobre ele. E aí você me pergunta assim: mas Cristo não morreu na cruz? Cristo morreu, mas não deu, me permita essa palavra, não deu ousadia para a morte. Ele olhou para o Pai e falou assim: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Só quem tem autoridade sobre a morte teria direito de fazer isso. É por isso que ele ressuscita sem necessidade de nenhum outro homem. A autoridade que ele tinha sobre a morte fazia que, quando ele quisesse ressuscitar, ele seria ressuscitado. A mesma autoridade que ele olha para mim e olha para você,
e fala, ainda que as circunstâncias para você, para algum parente seu, para alguém próximo seu, pode chegar à morte, ainda assim, ele tem autoridade para trazê-la à vida, no momento em que ele quiser. Amém? E aí, às vezes, nós pensamos que nenhuma cura nós temos direito. Ele tem direito de ressuscitar, quanto mais de trazer cura. Amém? Eu precisava dessa palavra hoje, porque eu não estou muito legal de saúde, então acabei de receber minha porção, logo de início. Vamos lá, vamos à nossa lição sobre o batismo. A introdução da lição fala assim: nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas, ou batismo nas águas. Veremos que o rito do batismo foi Jesus Cristo e seus apóstolos. Foi por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e, posteriormente, pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importância prática seja observado. Aqui o escritor da lição, ele vai trazer, da última vez que eu ministrei uma lição sobre essa revista aqui, eu falei que o pastor José Gonçalves, se não estiver enganado, ele inclusive já nos visitou, ele ministrou uma aula para nós aqui há alguns anos atrás. Rick, homem assim, aconselho a ler os livros dele, é um pastor que escreve muito bem, muito bem. E ele traz um cuidado na introdução, quando vai falar sobre a questão do batismo, porque embora seja uma prática já estabelecida, é bíblica, é descrita como João Batista batizando, os discípulos de Cristo e os discípulos de João Batista sendo batizados, o próprio Cristo sendo batizado. Ainda assim, hoje em dia, ele fala que ainda existem alguns desvios, algumas práticas. Ele não fala isso, né, mas eu posso usar assim, algumas práticas, inclusive, que não vai dentro da forma com que a Bíblia descreve o batismo em si. Tá bom? Eu vou entrar já no primeiro ponto da lição, para a gente entrar mais nesses detalhes, mas ele fala, inclusive, que nós precisamos nos atentar para essas práticas. Volto a falar, como eu falei no início da nossa lição. Embora seja uma prática muito comum, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui ainda não foi batizado nas águas? Levanta a mão para mim saber. Todo mundo aqui já foi batizado nas águas? Ali. Pronto, já estão sendo preparados. Provavelmente em julho devem estar descendo as águas. Tá? Se você conhece alguém na nossa igreja que ainda não foi batizado, tem um desejo, a data não saiu ainda, mas eu posso me atrever. Em julho, é aniversário da igreja, geralmente costumamos fazer batismo. Então já prepara para julho descer as águas. Tá bom? Então vamos falar sobre esses desvios e sobre esses cuidados que devemos ter com uma prática tão comum. Pressupostos bíblicos, a doutrinárias do batismo. O batismo visto como sacramento. Vocês me ouvem bem? A garganta não está ajudando muito, mas estou conseguindo ouvir bem, né? Ok. A tradição católica, antes de eu entrar no texto, deixa eu explicar para vocês, já começar a aula com uma novidade aqui, tá? Olha o título esse subtítulo: o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que ele participa. Seria como uma prática feita que faz com que o indivíduo tenha direito à graça. Graça é favor imerecido. Aqui já entra numa contradição. Mas o sacramento, visto como uma prática da Igreja Católica, ela age como se uma prática que você tivesse e desse a você o direito da graça. Consequentemente, o direito à salvação.
direito à salvação essa que não precisa passar pela cruz. E aqui está o desvio, tá? Mas vamos entender um pouco o que é sacramento. Sacramentum do latim, como é descrito na nossa lição. Na Igreja Católica existem 7 sacramentos. O sacramento do batismo é o primeiro deles. E nós vamos falar sobre o porquê que é o primeiro deles, tá? Depois tem a confirmação. Perdão. A confirmação. A confirmação seria um tipo de conversão. Mas, pastor, foi batizado, depois convertido? Aqui nós geralmente convertemos e depois batizamos. Por quê? Porque na Igreja Católica, a criança ainda recém-nascida, ela já é batizada. Ela ainda não tem entendimento acerca da situação do batismo, mas ela já é batizada. Ela não tem direito sobre a sua mentalidade, ela não tem entendimento para isso. Quando chega na idade da adolescência, ela precisa de uma confirmação. É um novo sacramento. Essa confirmação seria o que nós entendemos aqui na nossa igreja como conversão. É quando decide aceitar a Cristo como Salvador. Decide, e na igreja católica, fazer parte da igreja católica, com seus ritos e seus costumes. A confirmação. O terceiro sacramento é a Eucaristia. Seria um tipo de santa ceia, em que toda missa é feita, enquanto o padre, o sacerdote, ele entrega a hóstia aos membros da igreja. Então ali é uma Eucaristia. Para a Eucaristia, antes precisa da penitência, um outro sacramento. Todos que estão em pecado na Igreja Católica, para participar da Eucaristia, precisa se confessar. Com o confessar ao padre, ao sacerdote, recebe uma penitência que daria o direito de voltar à Eucaristia. A outra é a unção dos enfermos, ou última unção, mais conhecida como extrema unção. É a unção que é feita com óleo para aqueles que estão enfermos e provavelmente à beira da morte. Pastor, e se não morrer? Recebe assim mesmo. Mas principalmente os mais velhos, alguém que está numa doença muito séria, um acidente muito sério, recebe a última unção ou extrema unção, como nós conhecemos. A ordem, sexto sacramento. A ordem seria a ordenança. Seria alguém que receberia uma ordenança como uma ordenança pastoral, aqui na nossa igreja. Porém, a primeira ordenança da Igreja Católica é o diaconato. Um homem que busca o diaconato na igreja, então ele tem direito ao sacramento de ordem, sacramento de ordenança ao ministério. Daí ele pode ir avançando também. E a sétima, o matrimônio, o sacramento do casamento. O casamento é feito na Igreja Católica. A Igreja Católica, eu não sei hoje mais se ela aceita os casados apenas no regime civil, mas eu sei que até um pouco tempo atrás só aceitava o casamento na Igreja Católica, com todos os ritos e com direito com o padre fazendo a cerimônia, senão não seria conhecido. Tá? Pastor, isso tem importância? Tem. Na nossa lição? Tem. Mas é também bom para que nós tenhamos uma ideia, uma visão da história da igreja também. Os mais antigos aqui vão saber, os mais novos não. Eu não sabia, porque eu sou muito jovem. Mas até alguns anos atrás, não existia, inclusive na nossa nação, certidão de nascimento. A certidão de nascimento era a certidão de batismo da Igreja Católica. É da certidão de batismo que se gerava o documento de RG. Porque era ele considerado como uma certidão de nascimento. Por quê? Porque todos, quando nasciam, deveriam ser batizados e só com o batismo poderiam ter documentação. Era uma regra, assim, embora um Estado laico, tínhamos esses costumes, tá? Eu não sei se o pastor Zé Luiz lembra dessa época, ele também é muito jovem, mas ele balançou ali que acho que ele lembra, alguém comentou com ele, tá? Então esses são os 7 sacramentos da Igreja Católica. Faz parte da nossa lição? Óbvio, estamos falando sobre batismo, desvio do batismo. Quando uma criança ela é batizada, ainda que recém-nascida, ela vai contra o que a Bíblia diz que deve ser feito.
Eu não preciso entrar em muitos detalhes acerca disso, mas, por exemplo, antes pegamos o melhor dos exemplos. Cristo nasce. Ele é batizado? Não é. No início do seu ministério, por volta de 30 anos de idade, é quando ele desce as águas. Aí eu pergunto por que as crianças que não têm entendimento acerca disso precisam participar do batismo ainda crianças. Inclusive o batismo de João Batista era conhecido como batismo do arrependimento. Como é que uma criança, 1 ano, 2 anos, tem arrependimento suficiente para poder pedir perdão a Deus e buscar o batismo para isso? Não faz sentido. Outro sentido também é que as crianças, como diz o próprio Cristo, tem um texto aqui, vamos ler. Aqui, na visão de alguns tradicionais, de algumas tradições, o batismo torna-se necessário para a salvação. Isso baseado no que o bispo de Hipona, o bispo Agostinho, 3º, 4º século depois de Cristo, ele vem com essa ideia, o bispo de Hipona. Agostinho, você já deve ter muito ouvido falar sobre o nome dele, tá? Batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. O texto de Mateus 28:19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. Aqui já responde mais uma situação. O batismo não é critério para a salvação. O batismo é confirmação da salvação. Eu gosto de dizer assim. Marcos 16:16 diz algo do tipo. Vamos ler o texto de Marcos 16:16? Se tiver com a Bíblia aberta aí, vamos ler. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Pronto. Esse texto, às vezes confundido, algumas vezes eu já falei sobre ele aqui na escola bíblica. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Existe um critério para o batismo. Aquele que crê e for batizado. O ser batizado aqui está vinculado ao que crê. Se você crê, você quer o batismo. Será salvo. É uma caminhada, são 3 passos. Eu creio, se eu creio, desejo o batismo. Isso é confirmação que eu serei salvo. Mas quando você vai para o segundo ponto, e aquele que não crê será condenado. O reflexo de quem não crê é não querer o batismo. Aceita Cristo, está na igreja, mas não quer ser batizado. O reflexo disso é não querer o batismo. O que isso quer dizer? Ele não crê, portanto será condenado. O batismo não é critério para a salvação, mas ele confirma aquele que crê de fato, que quer ser batizado. Vocês entendem isso? O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem foi alcançado pela graça e não quer obter alguma graça através dele. Ele já foi alcançado pela graça. Já é grato. Um coração que desce as águas deve ser um coração grato a Deus pela sua salvação. E não buscar uma recompensa mediante o batismo. O batismo não pode ser um preço a ser pago, mas ele é um voto de gratidão a Deus, de confirmação, publicamente. O batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. E aqui nós entramos num segundo ponto aqui interessante da nossa lição. O pecado original. Por que Agostinho entendia que uma criança, um bebê, precisava ser batizado? Porque ele entendia
que por essa criança nascer com o pecado original, ela precisava de redenção, precisava de perdão. E esse perdão era alcançado através do batismo. Totalmente contrário à ideia bíblica, tá? Totalmente contrário. Posso falar isso com exatidão. Mas o que é pecado original? Porque a Igreja Católica entende que a criança nasce com esse pecado e por isso precisa. Aí os mais antigos dizem assim, é pagão. Aí, ó, crescer é pagão, não batizou ainda. Eu tenho um tio, hoje ele deve ter mais de 50 anos, bem mais, inclusive. E ele não foi batizado até hoje. Ele ainda não aceitou a Cristo, mas era dessa época em que ele entendia a necessidade de um batismo. E eu brincava com ele que sempre que ele conseguia algum casal para batizar, esse casal morria, alguém morria. O pai, ou o marido, ou a esposa, alguém morria. Eu dizia, tu já parou para entender não, que talvez Deus não queira que você seja batizado? Não assim. Eu teve uns 2 casos em relação a isso, a gente brinca com ele muito sobre isso. Ele não foi batizado ainda, mas ele brincava que dizia assim, isso eu estou falando de um homem já com seus 30, 40 anos, ele falava comigo, que ele tinha muito receio de morrer pagão. Um homem, 30, 40 anos, morrendo pagão. Como é que pode morrer pagão? Mas esse é o entendimento que se tem, baseado na ideia do pecado original. Pastor, qual é o pecado original? Quem aqui já sabe me dizer o que é pecado original? Entende o que é pecado original? Levanta a mão para mim, para que eu saiba. O irmão Erickson ali já sabe. O irmão Dino aqui também já sabe. Romanos. Nós lemos o livro de Romanos, principalmente os primeiros capítulos. Romanos vai trazer uma ideia sobre Adão, o primeiro homem. Adão feito à perfeição, a imagem e semelhança de Deus. É de Adão que a humanidade tem sua descendência, a partir de Adão. Adão é feito perfeito, sem pecado. Mas como nós sabemos, Adão peca. Adão e Eva vai lá no Éden e come o fruto proibido. Com isso, o pecado entra no mundo, trazendo a morte junto. Perdão, pastor, não ouvi? Isso, pastor usou um termo muito interessante. A matriz humana foi condenada ali. A matriz, achei interessante esse termo, vou começar a usar mais esse termo de matriz. Contaminada. A matriz foi contaminada. É interessante que se nós olharmos nessa lógica, a partir dali, toda a descendência de Adão vem com ele a herança do pecado de Adão. Toda a descendência. Claramente, viu como a Bíblia não deixa para dar resposta demorada, ela traz a resposta logo imediata. A partir de Adão, Adão gera 2 filhos. Um filho mata o outro. Caim vai e mata Abel. E a partir dali, toda a humanidade que vai sendo criada, ela vai sendo criada em seu DNA, trazendo um pouco do desejo do pecado. Ainda que desejassem a Deus, porque eu entendo que a humanidade busca o seu Criador, o homem busca o seu Criador, por isso estamos aqui, senão nós não estaríamos, se fôssemos apenas pecado, não ia buscar a vontade dele, mas por sua graça nós o buscamos. Mas toda a humanidade ele vai trazendo dos seus pais o pecado trazido por aquele ato. Traz como uma herança. E a Bíblia trata Adão como o primeiro homem, a matriz. Porém, existe um plano de redenção. E este plano de redenção precisa vir com a mesma maneira com que Adão vem, a partir do Criador. Porém, ele não pode vir com o pecado original. Aí você me pergunta assim, mas pastor, por que Maria concebe Cristo ainda virgem? Porque ele não traz dela a herança do pecado dos seus pais. Ele começa limpo, sem pecado. Não há o pecado original. Não há nele o desejo do pecado. Porém, assim como Adão também não tinha, pecou. E Cristo é tentado e em tudo ele se sai bem. Porque embora ele possa pecar, ele não peca. Perfeito.
o segundo Adão, como Paulo descreve em Romanos. Traduzindo em miúdos, lá no Éden, Deus coloca um ônibus para uma excursão e bota lá o motorista Adão para dirigir. E eu preciso que você leve eles para a eternidade, salvos e perfeitos. A sua descendência chegará lá assim. Mas aí Adão decide que precisa ir para um outro caminho. Existe um caminho que não poderia passar. É um caminho de pecado e que muda totalmente a rota de Adão. Todos que estão no ônibus com Adão, primeiro homem, e não reconhecem nele um caminho de perdição, está com o seu destino traçado. E assim, eu estou em escola e eu não gosto de falar minhas palavras em escola, tá? O ônibus que Adão dirige vai para o inferno. É para a perdição. É para aqueles que não se arrependeram. E durante todo o Antigo Testamento, Adão vem com essa possibilidade, mas alguns não entram no ônibus de Adão. Alguns decidem que não vão entrar nisso. Até que o Criador, Deus, prepara um motorista diferente. É um segundo motorista, que vem perfeito. Tem um segundo ônibus, que embora andem lado a lado, o destino é outro. O destino é a salvação, o destino é a vida eterna. O destino é a presença do Pai. E aí eu posso fazer nessa metáfora, eu posso fazer uma comparação, quando ele olha e fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se eu mudar para a minha metáfora, eu posso dizer assim, ele olha e fala assim, no meu ônibus existem muitos lugares. Se vocês quiserem, a porta está aberta. A decisão é sua. Se segue o caminho do pecado, não entendendo, não se arrependendo, ou se você entra no ônibus com Cristo. Caminha segundo o caminho que Ele quer andar. Porque Ele é o instrutor, Ele é o condutor. O caminho é o caminho dEle. Você não vai tomar o volante na mão do motorista. Você vai andar segundo a sua vontade. Com a certeza que o quê? Que o destino será a presença de Deus. O destino será a eternidade, será a Nova Jerusalém. Será o melhor possível. A lição hoje fala sobre batismo, mas não pode deixar de falar sobre salvação também. A lição fala hoje sobre uma ordenança, mas é uma ordenança daqueles que estão dispostos a reconhecer que existe um segundo ônibus e é ele que eu quero andar. Esse motorista, o segundo Adão, o Cristo, ele vem perfeito, sem a herança do pecado. E aí, a partir disso, nós nos batizamos, confirmando que é com Ele que queremos andar. Ainda que em nós, ainda exista o pecado original, o desejo do pecado. Mas agora, nele, assim como Ele morreu e ressuscitou, nele, nós podemos também morrer e na ressurreição sermos limpos. Na ressurreição sermos perfeitos. Não por nossa obra, mas agora pelo que Cristo quer de nós. Vivendo não mais nós, vivendo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. É Ele que me guia. É Ele que me leva. Há o pecado original? Se há, existe a redenção única de Cristo. Não há vestígio no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Marcos 16:16, como nós lemos. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão, não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Como uma criança que ainda não pode fazer escolhas, pode se arrepender e pode decidir um caminho novo. E a Bíblia é tão linda que ainda diz que os pequeninos, é deles o reino de Deus. É dos pequeninos. Enquanto não há entendimento, ainda assim, ele já tem um caminho estabelecido. Quando alguém perguntar por você sobre predestinação, aí você fala assim, eu conheço que existem 2 destinos, e eu sei o destino no qual eu quero ir.
Eu sei o ônibus ao qual eu quero ir. Eu decidi o ônibus ao qual eu quero ir. Eu sei quem é o meu motorista. Deixa eu aproveitar minha metáfora ainda. Passa a andar perto dele. Passa a ouvir o teu motorista, o teu condutor. Para de ficar querendo o desvio. Segue um caminho reto. Amém? Não era a ideia falar sobre isso, mas se direciona, eu obedeço. Alguém precisava ouvir. O símbolo e o propósito do batismo. Vocês continuam me ouvindo bem? Amém? Vamos lá. O símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Romanos 6, 3 a 5. É o próprio texto da lição, vamos ler lá. Romanos 6, do 3 ao 5. Diz assim, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele e na semelhança da sua morte, também o seremos no dia da sua ressurreição. Então a simbologia do batismo vai ter justamente essa morte do batismo, através do batismo. A imersão. Sepultados com ele, tem o texto de Colossenses 2,12 que diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. A simbologia do batismo é a simbologia de aquele que morre para o pecado, morre para os desejos mundanos e agora ressuscita como uma nova criatura. Não a nova criatura com que Paulo descreve, mas agora com um novo entendimento, com a nova perspectiva de vida. Não só da salvação, mas agora com a prática cristã mais apurada, mais disposta a isso. Guardem isso porque para alguns dizem que o batismo é como se fosse uma confirmação, porque a partir do batismo, alguns não se batizam porque são direcionados a não pecar mais. A lição vai falar sobre isso, nós vamos chegar já nesse ponto. Mas eu preciso que você entenda que a simbologia do batismo é para aqueles que morrem e ressuscitam em Cristo. É uma prática que lembra a morte e a ressurreição dele. Essa é a simbologia. Aquele que desce as águas entende que está morrendo para os seus desejos e agora ressuscita para andar segundo a vontade de Deus, segundo o que Cristo direciona. É por isso que o batismo não pode ser feito mais de uma vez, é apenas uma vez. Aí você me diz assim, mas pastor, eu fui batizado na igreja católica, eu não tinha entendimento, eu quero ser batizado agora com entendimento. Fazemos o batismo, porque entendemos que o batismo, quando criança, quando bebê, ele não faz sentido, ele pode ser anulado, e ser batizado, agora sim, com entendimento. Ok? O sentido dele não faz sentido. O propósito do batismo, testemunho bíblico da fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, será testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Esta é a ideia. Por isso que quando nós temos o batismo, antes nós temos uma profissão de fé. As pessoas que descem as águas fazem uma oração antes, confirmando que entende o porquê está descendo as águas. Publicamente está afirmando que decidiu por isso.
O batismo faz com que as pessoas tenham agora uma... Deixa eu ver se eu uso uma palavra mais clara. Disposição à igreja. Pastor, isso muda alguma coisa? Muda. Existem cargos na igreja, por exemplo, que não podem ser adquiridos por pessoas que ainda não decidiram pelo batismo. Como eu posso dizer que alguém que não decidiu pelo batismo em Cristo, aceitar a Cristo ao ponto de ser batizado, pode inclusive fazer parte de uma diaconia, por exemplo? O sentido pelo qual servirá na igreja não faz sentido. Por quê? Porque ele entende que ainda não tem o compromisso suficiente com Cristo ao ponto de descer as águas. Então é por isso que se faz necessário. O batismo não é uma escolha, ela é uma ordenança. Façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é, se quiser, faça discípulos, e se der, batize-os. Não. Façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E existe uma ordenança acerca disso. Para isso, a pessoa precisa entender que diante da comunidade, da sua igreja, de fora, a profissão de fé é para aqueles que entendem que diante de todos está, de fato, confirmando este compromisso. A partir daí, ele pode gerar compromissos com cargos na igreja, por exemplo. O propósito do batismo, no contexto da fé cristã, nós lemos aqui, né? Quem se candidata ao batismo deve ser convicto e consciente de fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Enfim, o batismo é para os salvos e convertidos que estão dispostos a seguir a Jesus. Não há um território neutro. Não há eu me converter e querer me batizar daqui a 10 anos, se der. Aqui é convicção. Aqui é decisão. Aqui é preço. Aqui é obediência. A obediência daquilo que Deus ordenou. Aquilo que Cristo nos instruiu. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Outras vezes é por falta de convicção de fé. Existem dois termos aqui, dois motivos pelo qual algumas pessoas não aceitam descer as águas. A primeira, às vezes isso acontece por ignorância no sentido do ato. Qual é a ignorância? A ignorância é, se eu descer as águas, você já deve ter ouvido muito isso. Eu já ouvi muito isso. Eu fui discipulador aqui na igreja durante muito tempo. Sou apaixonado pelo trabalho de discipulado. E é incrível porque eu já tive muita experiência de pessoas que conseguiram pegar 13 domingos seguidos conosco no discipulado, de não faltar um domingo. Um domingo. E no dia do batismo decidir que não vai descer as águas. Não tinha convicção daquilo. Por quê? Porque tinha um relacionamento sem casamento e não queria abrir mão disso. Queria continuar vivendo a sua vida, ainda que depois de 13 domingos reunidos. A frustração do discipulador é imensa. Mas Deus é bom porque na mesma turma tinha uma jovem que também não faltou nenhum dos 13 domingos e que desceu as águas. E que eu tive o prazer, até pouco tempo atrás, de ter na nossa diaconia, apaixonada pela obra de Deus. Hoje ela está casada com seu filho e o seu marido é pastor de uma igreja, por isso não está mais convivendo conosco. Mas ela continua crente, decidida. Mas às vezes por uma falta de convicção, a convicção de que se eu aceitar a Cristo, ok, posso pecar. Mas se eu me batizar, aí agora eu não posso mais pecar de jeito nenhum. Se Deus te tirou do monturo do pecado, antes de ser lavado pelo batismo, você precisa entender que aquele lugar não é mais para você. Aí é nova criatura. Quando você é tirada do pecado, ainda que antes do batismo, você já precisa entender que você já não ouve o que quer mais, não fala o que quer mais e não anda o que quer mais. É nova criatura. É um novo.
é um bebê que está nascendo. Você já viram um bebê quando fala algo muito alto perto dele, ele não se incomoda? A nova criatura, antes do batismo, quando aceita Cristo, é o mesmo sentido. Só que em vez da altura, é o que você ouve. Aqueles homens que costumam se reunir para falar piadinhas de duplo sentido, quando aceitam a Cristo com genuinidade, quando um amigo vem fazer piadinha de duplo sentido, o coração se incomoda. Porque agora ele entende que o ouvido dele é novo, ele não aceita ouvir tudo mais. Não é assim? Aquela irmã que aceita Cristo e que gosta de falar de tudo e de todos, mas que na primeira vez que começa a falar, o coração dói. O Espírito Santo se nega a liberar palavras. Por quê? Porque aquilo incomoda. A nova criatura já não consegue mais falar o que quer. Precisa voltar a aprender a falar. Então assim, ao invés de falar mal de alguém, agora o Espírito Santo me direciona a falar diferente. Em vez de falar mal, eu oro por ela. Isto é nova criatura. Eu andava onde eu queria, mas agora eu passo na porta e me incomoda. Por quê? Porque você é nova criatura. Você é um bebê que está aprendendo a andar. E o Espírito Santo está direcionando a não ir mais para aquele lugar. Tudo te incomoda. Aí diz assim, depois que se converteu, tudo incomoda. Graças a Deus que te incomoda. Sabe por que te incomoda? Porque você é nova criatura. Mas cuidado. Porque assim como te incomoda, se você forçar a ouvir, você vai começar a gostar de ouvir de novo. Se você continuar a forçar a falar, o Espírito Santo vai começar a permitir que você fale o que não deve. Se você continuar andando por onde não deve andar, o Espírito Santo vai começar a te permitir que você vá. Isto não é critério de batismo. Quando você é nova criatura, você já está lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Não precisa mais fazer essas coisas. E aí, a ignorância do se eu for batizado, não posso mais pecar, cai por terra. Você já não pode mais. Se eu te dar uma notícia, você já não pode mais. Isso é triste para alguns. Deixa eu te dar uma notícia alegre então. Você não pode mais porque você agora precisa se alegrar com outras coisas. E o mesmo Cristo que te impossibilita do pecado, te trará motivos de se alegrar, ainda que você não entenda o motivo da alegria. Isso é paz verdadeira. Quando tudo parece que está caindo, mas você olha e fala assim, eu não consigo entender como eu não consigo me perturbar com isso. Isso é verdadeira paz. Isso é a paz que o Espírito Santo te traz para isso. É quando você se deita e dorme. E amanhã Deus proverá. O batismo não é um critério se você pode pecar ou não. Você já não pode pecar. O outro sentido é falta de convicção na fé. É aqueles que gostam de vir para a igreja, mas gostam de prestar culto para si mesmo. A irmã olhou ali para mim e não entendi, pastor. Sabe o que é prestar culto para si mesmo? Quando você vai para um lugar prestar culto, isso em qualquer religião, o interesse é adoração e louvor ao ser que será adorado. Mas por que eu quero prestar culto a alguém, mas que o louvor precisa me agradar? Porque o louvor, eu não estou fazendo crítica à letra não, tá? Porque o louvor tem que ter sabor de mel. E se o louvor for um louvor que vai falar sobre confrontação? Não pode? Não, porque não me alegrou. Então você não está prestando culto a Deus. A sua fé precisa ter mais convicção. Convicção para aquele que você adora. A palavra não me agradou. Quantas vezes na minha caminhada cristã de início, eu ouvi alguns pregadores dizer assim, a palavra não falou comigo hoje não. Não falou comigo não. Eu não falo isso mais hoje. Sabe por que eu não falo mais? Porque às vezes Deus faz umas comigo. E aí depois de um tempo, eu passo por uma situação e Ele pega e fala assim, tu lembra daquela palavra que disse que não falou contigo? Mas tu lembra dela? Lembro. Pronto.
Hoje ela está falando contigo. A palavra de Deus não volta vazia, ela guarda no coração para que no momento certo ela fale contigo. Porque o Deus que você vem adorar, independente de louvor, é aquele que te entrega essa sementezinha, que no momento certo te servirá de algo para poder florescer em você, para que sua fé seja alcançada. Temos uma igreja com um dos melhores pregadores do mundo. E é incrível que nós podemos fazer isso sem parecer que estamos falando de maneira exagerada. Nosso pastor é uma prateleira diferente. Mas quantos outros também não podem subir e pregar ali e também serão alcançados, porque o Espírito Santo que usa um é o mesmo que usará o outro. Na minha primeira ministração, eu fui para uma igreja na roça, pregar na roça. E eu preguei, nunca tive prática de pregar, preguei naquele dia. Preguei sobre perdão. Eu lembro do título da pregação, era Uma Chave Chamada Perdão. Um ano depois, eu falei, e eu tinha assim, não é possível que eu tenha pregado bem, eu não tenho experiência com isso. Vocês não me veem pregar aqui. Mas um ano depois, eu estava com minha esposa no centro de abastecimento. E como era na roça que eu tinha pregado, as pessoas daquela roça, lá em Humildes, elas iam levar hortifrutis para poder vender no centro de abastecimento. E eu passei, minha mãe congregava nessa igreja. E eu encontrei um jovem vendendo coentro, cebolinha. E eu fui comprar, e aí ele me olhou e ficou olhando e me encarando. Ele falou assim, você é o filho da irmã Francisca, não é isso? Eu falei, sim, sou eu. Lembra que você pregou para a gente lá em Humildes? Eu disse, lembro. Aí você pregou sobre perdão, não foi? Eu falei, isso. Um ano depois. E ele lembrava até o tema que eu tinha pregado. E durante um ano, eu pensei que aquilo tinha sido uma noite em vão, apenas tendo um tempo de pregar para uma igreja. Apenas uma prática para poder aprender como é que se faz. Mas a palavra de Deus já estava no semente daquele jovem. Ele lembrava do que eu tinha pregado, um ano depois. Isso me confirma que às vezes a pregação que talvez não falou comigo naquela noite, ainda assim, eu preciso guardar ela. Porque no momento certo, ela falará comigo. Isto é convicção. A convicção ao Deus ao que eu desejo, ao Deus ao que eu quero adorá-lo e louvar, ao qual o nome eu quero engrandecer. É convicção. A convicção pela palavra que eu leio, de entender que o que ela fala é verdade. Isto é convicção. Se alguém que diz que tem convicção e não quer ser batizado, não tem convicção. Porque a própria palavra diz, sejam batizados. O Cristo descrito de Antigo a Novo Testamento, de Gênesis e Apocalipse, ele foi batizado. Se é por isso, é com convicção. Precisa ter convicção, saber o que quer. E se você tem convicção da sua salvação, você sabe que precisa ser batizado. Você sabe que precisa descer as águas. A fórmula e o método do batismo. A fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28, versículo 19. Aqui existe uma fórmula. Batizados em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. A fórmula trinitária. Porém, algumas igrejas, inclusive algumas igrejas evangélicas hoje, têm uma forma que o escritor, vou usar a palavra dele, tá? Ele bota aqui como forma herética de batismo. Grupos que seguem um tipo de doutrina modalista, que está na moda. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. Abra um texto aí, por favor, em Atos 2:38.
Uma outra pessoa abre em Atos 19:5. Atos 2:38. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Alguém abriu em Atos 19:5? Pronto. O pastor Smith nos ajudou ali. O que é que tem a ver com esses dois textos? Que aqui fala sobre o batismo em nome de Jesus Cristo. Aqui é o unicismo. Aqui é quando indica alguns entendimentos de algumas lideranças religiosas entendem que o batismo agora deve ser feito apenas em nome de Jesus Cristo. É uma maneira errônea de entender esse texto. Por quê? Porque quando fala aqui, esse texto de Atos, que Pedro fala, ele está querendo dizer que vamos seguir o batismo baseado naquilo que, na ordenança de Cristo. Aquilo que Cristo nos ordenou a fazer. Aquilo que Ele nos deu como exemplo fazer. Devemos fazer segundo a vontade de Cristo. E qual é a vontade de Cristo? Não é ser batizado em nome de Jesus. É ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que algumas pessoas pegam o texto, tiram do contexto, para criar uma nova visão, um novo entendimento, uma nova moda. Então nós entendemos, e a Bíblia nos confirma isso. Todo batismo deve ser feito em nome do Pai, da maneira trinitária, da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês entenderam isso? Entenderam bem? Imersão, o método bíblico do batismo. Antes de entrar aqui na lição sobre essa fórmula de imersão, eu quero trazer para vocês outras maneiras de batismo conhecidas. A primeira delas é imersão. Imersão nas águas. É quando alguém mergulha. A palavra batismo, inclusive, baptizo, do grego, vai falar sobre mergulhar, imergir. Esse é o significado da palavra baptizo. Por isso, é a fórmula mais prática, a fórmula mais comum que nós fazemos. Vamos falar sobre imersão já, mais detalhado. Mas existem outras duas maneiras. Uma delas é a aspersão, que é a água sendo aspergida. É quando a água ela é lançada em alguém. Isso é aspersão. Ok? A aspersão, inclusive, era a forma com que, no Antigo Testamento, o sangue do sacrifício era aspergido no altar, era salpicado no altar, era lançado no altar. Não era derramado. O profeta molhava os dedos e jogava no altar. Isso é aspersão. O batismo com água, porém com aspersão. A outra é a efusão, que é quando a água é derramada. É a maneira, inclusive, com que a Igreja Católica batiza. A água, geralmente, alguns com a concha das mãos, com a água, e derrama sobre a cabeça do batizado. Existem 3 maneiras de batismo. Qual é a prática que nós temos? A prática da imersão. Levando em conta o que o texto diz, o que a palavra diz. Baptizo, batismo, que significa emergir ou mergulhar. Até porque existe ali uma simbologia do mergulhar, que é morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. O contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar e submergir. Tanto na Bíblia como fora dela, vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João no Rio Jordão. Se era no Rio Jordão, eles saíam de dentro do Rio Jordão. Eles mergulhavam no Rio Jordão para serem batizados.
Mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. Olha Marcos, capítulo 1, versículo 10. Quando fala do batismo de Jesus, ele fala que quando Jesus acabou de ser batizado, saindo das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. Aí ele deixa muito claro, ele desceu sobre as águas. Quando ele saiu das águas, é quando ele acabou de ser mergulhado, desce o Espírito Santo. Ali fala sobre sair das águas. E se ele saiu das águas, ele foi mergulhado nela. Mas, pastor, só existe essa maneira, essa é a maneira correta, esta é a maneira, existe a maneira errada. Nós praticamos, inclusive, já tivemos a necessidade de fazer algo do tipo. Imagina uma pessoa de idade, alguma pessoa no leito de morte que deseja o seu batismo e não tem possibilidade de mergulhar. Nós já autorizamos que elas fossem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui sim, de maneira trinitária e correta, mas não por mergulho, mas por aspersão. O escritor da lição, ele é um pouco assembleiano demais, então ele não concorda com esses ritos, com essas práticas, mas entendemos que o desejo do coração de alguém de ser batizado, quando há alguma impossibilidade, precisa ser batizado de alguma maneira. E se a maneira da imersão não é possível, há uma outra maneira de ser batizado. Então, assim, em leito de hospitais, havendo a necessidade, vamos batizar por aspersão. Amém? Quando você vê alguém falando que não pode, a Bíblia não recrimina fazer. Ela apenas dá uma fórmula, um método a ser feito. Mas que texto nenhum diz que é errado. Ok? Irmão Neomar. A paz do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta ao pastor. Eu estava na congregação e uma jovem chegou lá desesperada, né? Aí falou para mim, pastor, meu pai está no leito do hospital e nós só estamos esperando o momento dele partir. E o sonho dele é ser batizado nas águas. Mas como não tem como ele ir para o rio, ou para uma piscina, ou para outro lugar, eu vim pedir para o senhor batizar meu pai. O senhor é pastor? Eu falei, sou. Aí eu vim pedir para o senhor batizar meu pai no hospital. Aí eu comecei a orar e dizer, Deus, o que fazer? Porque tem que, no caso simbolizando, mergulhar a pessoa toda. Eu falei, e agora, Jesus? Aí tive a ideia na mente, né? Eu fui orando a Deus, pedindo uma estratégia, porque eu não sabia o que fazer, e fui orando na mente e disse, Deus, então eu vou pegar um copo com água, vou no hospital, faço a oração e molho da nuca dele, e vou molhando o corpo, um lado do pé, não sei, como se tivesse botado ele por completo numa piscina ou no rio. Assim, na minha mente, eu fiz certo porque não tinha outra alternativa, né? Eu ia fazer certo porque eu não tinha outra opção no momento ali. Fui pego de surpresa. Foi um dia de domingo como esse. E eu falei com ela, pronto, eu vou pedir autorização ao médico. Nós vamos batizar seu pai de uma maneira diferente, é claro, vou molhar a nuca dele, perguntar se pode, e sair molhando os pés ali. E depois os médicos e o enfermeiro resolvem. A minha pergunta para o senhor o batismo dessa forma aí, digamos assim, complicada, será que valeu? Valeu. Entendemos que valeu. Como eu disse, a Bíblia traz a fórmula do batismo por imersão como uma prática padrão. Mas não há nenhum texto que recrimine a maneira por aspersão como o Senhor fez. Então, entendemos que sim, que houve validade e que não houve nenhum erro na prática. Não entendemos assim o desejo de algumas pessoas que precisam participar do batismo. E assim, eu vou falar de forma particular. As pessoas que desejam o batismo, eu acho que por isso eu me identificava tanto com o discipulado. Existem preços a serem pagos. Para alguns, não entendem assim. Eu conheço um casal de jovem, que se converteu, moravam juntos, mesma casa, convertidos, morando junto com marido e mulher.
queriam ser batizados sem casar, não tinham casado ainda. Ele olha para ela e fala assim: nós vamos nos batizar, estamos decididos a isso, mas vamos nos casar primeiro. Não podemos batizar sem ser casados. Até lá, não teremos nenhum tipo de relação de homem e mulher, morando na mesma casa. Cerca de 1 ano, como 2 irmãos, até que se casassem e pudessem participar do batismo. Eles casaram no início do ano, foram batizados em julho. No dia 3 de agosto, ao aniversário dele, ele participou da primeira Santa Ceia. Um preço que foi pago por aqueles 2 jovens. Imagina a dificuldade que não foi. Mas Deus, todos esses preços que são pagos, Deus nunca abandona ninguém e acha que nada disso terá valor. Esse jovem hoje está dando aula para vocês. Minha esposa está ali olhando para mim, morrendo de vergonha. Mas o interessante é que nós hoje nos olhamos e dizemos assim: nós nos respeitamos. Sabe por quê? Porque poderia deixar tudo isso para lá. Mas nós olhamos um para o outro e falamos assim: nós vamos esperar o tempo que for. Eu quero participar do batismo. Eu quero participar da Santa Ceia. Mas quero participar de forma limpa, pura. Te respeito e você me respeita. E durante 1 ano nos respeitamos até que fôssemos casados. É tão prova que nós nos casamos e na noite de núpcias eu fui dormir na casa da minha mãe e ela foi dormir na casa dela, com os pais dela, porque a casa estava muito cheia. E eu falei: nem direito a uma lua de mel eu vou ter. Mas não era mais o problema, porque agora a alegria de agora estamos como devemos ser. Somos marido e mulher. 16 anos depois, continuamos com o mesmo entendimento, de respeito um ao outro, e sabendo que o preço que tiver que ser pago, vamos pagar. Isso é convicção, entendo assim. É por isso que quando eu vejo um relato de alguém que está no leito de hospital, querendo ser batizado, sabendo que poderá morrer, e não pode descer as águas, eu não consigo entender que apenas descendo, mergulhando em um rio ou na piscina será suficiente. O desejo do coração daquela pessoa precisa ser levado em consideração. Publicamente ele fez esse voto. Publicamente ele fez esse ato. Publicamente ele deu ouvido ao que Cristo ordenou. Amém? Esses testemunhos que eu não estou preparado para falar e vocês me pegam de surpresa. Mas vamos lá, vamos para a conclusão. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. A simbologia principal do batismo é quando você entende que você morre para o mundo e ressuscita por Cristo. É quando você tem a convicção que é Ele que você quer agora. É andar nesse ônibus dele que você quer andar agora. O destino agora quem faz é Ele. O percurso é Ele. Mas não estamos entrando num destino desconhecido. Sabemos que será o melhor, porque estamos diante do homem perfeito que nos guia. É por Ele que nós obedecemos, é por Ele que ouvimos a ordenança, é por Ele que nos batizamos. E é por Ele, em obediência, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém?